A graça e a paz. Boa noite. Hoje estaremos falando sobre a morte nos trouxe a vida. Pai, obrigada pela tua palavra. Abençoa poderosamente a todos que estão adicionados no pilar da edificação e a cada família representada, Senhor. Eu te peço, Senhor, no nome de Jesus, transforma cada vida, cada coração, Senhor. Nós oramos e agradecemos no nome de Jesus. Amém. A graça e a paz, boa noite. A morte de Cristo nos trouxe vida. Amém, Jesus. A sua morte, lá na cruz do Calvário, nos trouxe vida. É sobre isso que nós queremos falar. E essa vida que Ele nos trouxe, nos purificando, nos limpando, para vivermos eternamente na glória com Ele. Hoje é um dia em que muitos estão aí desfrutando de um feriado, mas nem se dão conta da importância daquele que um dia se entregou por nós, por amor a nós, e a sua morte nos trouxe vida. Lá no livro de Hebreus, eu gostaria de compartilhar com vocês, você que tem uma Bíblia, você que posteriormente deve verificar na sua Bíblia, lá no Novo Testamento, na Epístola aos Hebreus, capítulo de número 9, a partir do versículo de número 13, o texto diz assim: Porque se o sangue dos touros e bodes e a cinza de uma novilha esparzida sobre os imundos os santificam, quanto à purificação da carne, quanto mais o sangue de Cristo, que, pelo Espírito Eterno, se ofereceu a si mesmo, imaculado a Deus, purificará a vossa consciência das obras mortas para servirdes ao Deus vivo. E por isso é mediador de um Novo Testamento, para que, intervindo a morte para a remissão das transgressões que havia debaixo do Primeiro Testamento, os chamados recebam a promessa da herança eterna, porque onde há testamento, necessário é que intervenha a morte do testador. Bom, hoje estão aí comemorando a Sexta-feira da Paixão. Muitos estão curtindo um feriado sem se dar conta da importância do entendimento, ter um entendimento do que a morte de Cristo trouxe às nossas vidas. O que a cruz proporciona a cada um de nós. A morte de Jesus, a morte de Cristo nos trouxe vida. Então, a morte de Jesus, ela se deu justamente numa época de festas. Na festa da Páscoa, onde os judeus celebravam ali a festa da Páscoa. Todo ano celebravam a festa da Páscoa. É nessa festa da Páscoa, onde os judeus estão ali celebrando, mas nem se dão conta do que Cordeiro de Deus está ali presente. Lá no livro de Lucas, no capítulo 22, do verso 7 ou 8, diz assim: Chegou o dia dos pães sem fermento, que era necessário sacrificar o Cordeiro Pascual. Jesus enviou Pedro a João, e João dizendo: Ide, preparai-nos a refeição da Páscoa para que a comamos. Então, naquela festa, era necessário sacrificar o Cordeiro Pascual, era a festa da Páscoa. Os judeus estavam ali, em Jerusalém, lutados. Todos os judeus fumavam, iam em direção a Jerusalém ali para participaram da festa da Páscoa. Os judeus, os sacerdotes religiosos da época celebravam a festa, mas ignoravam o real motivo da festa. Por isso não reconheceram o Cordeiro de Deus que estava ali, entre eles. Não reconheceram o Cordeiro que havia sido prometido, o sacrifício substitutivo, sacrifício para nos substituir. Lá no livro de Gênesis, capítulo 22, versículo de número 13, quando Deus pede para Abraão oferecer seu filho Isaque em sacrifício, Abraão vai ao monte, leva seu filho, e quando Abraão está pronto para sacrificar o menino, olha o que acontece. Tendo Abraão erguido os olhos,
viu atrás de si um carneiro preso pelos chifres entre os arbustos. Tomou Abraão o carneiro e o ofereceu em holocausto, em lugar de seu filho. Então, Abraão, quando foi sacrificar ali, quando ele olha para trás, Deus disse para Abraão não tocar no menino, e ele olha para trás, ali já havia um sacrifício preparado, quem preparou foi Deus. Isto aponta para a vinda de Jesus na cruz do Calvário, para nos substituir, para nos remir, pagar a dívida que tínhamos, os nossos pecados. Jesus veio para salvar todos, e não somente um grupo de pessoas, como alguns infelizmente defendem, né? Jesus veio para salvar a todos, não apenas um grupo de pessoas, porque a Escritura diz que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha vida eterna. Então, quando Jesus, está ali, na última Páscoa ali, que Jesus faz com seus discípulos, ali ele vai instituir a ceia, o Novo Testamento. Logo em seguida, Judas traz Jesus, e Jesus é levado para ali os sacerdotes, Bem, Caifás, o sacerdote, e aqueles sacerdotes todos já estavam corrompidos. Eles não julgaram Jesus, eles levaram Jesus para o Sinédrio, levaram Jesus ali para ser julgado por Pôncio Pilatos. Então, nós precisamos de entender esse fato, é muito importante para as nossas vidas, é muito importante para a humanidade. Quando Jesus passa a ser levado para Pôncio Pilatos, Jesus passa, ele passa da esfera de Israel, porque Jesus é um judeu. Jesus era um judeu. Os sacerdotes não julgaram Jesus e levaram ele para os romanos, para Pôncio Pilatos. Então, quando Jesus é levado para Pôncio Pilatos, Jesus passa da esfera de Israel para a esfera do Império Mundial. A partir do momento que Jesus foi entregue nas mãos dos romanos, de Pôncio Pilatos, dos romanos, Jesus deixou a história de Israel e entra na história mundial. Ele agora não é apenas o Cordeiro Pascual dos judeus. Ele agora ele vai cumprir o que havia nas Escrituras como o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Então, tudo aquilo que estava acontecendo, hoje nós vemos muitas pessoas sem conhecimento, sem ensino, sem prestarem atenção nas Escrituras, dizerem, foram os judeus que crucificaram Jesus, foram os romanos, soldados que mataram Jesus, foram os sacerdotes que entregaram Jesus, que mataram Jesus, foi Judas que mataram Jesus. Deixa eu te falar, tudo aquilo estava contribuindo para o propósito de Deus, para o plano divino da salvação. Tudo aquilo estava contribuindo. Quando os sacerdotes corrompidos entregam Jesus para ser julgado por Pôncio Pilatos, Jesus está deixando a história de Israel e está entrando na história mundial. Ele vai deixar naquele momento ali a esfera de Israel e passa para o Império Mundial. Então veja a importância que todos nós, devemos ter esse entendimento, essa consciência. Por isso a responsabilidade de cada um de nós, entendermos que Jesus veio para todos, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha vida eterna. Essa mudança ali, quando os sacerdotes levam Jesus para os romanos, está se cumprindo as Escrituras por meio de tudo aquilo que está acontecendo. Há um propósito divino, há um propósito preparado por Deus. Bem, os judeus, ali na época de Jesus, na época da Páscoa, eles tinham o hábito de se purificar, o hábito da purificação. Eles faziam aqueles rituais, as lavagens do corpo, das mãos, para se purificar, porque na época da Páscoa eles não poderiam adentrar no templo sem se purificar. Então, eles tinham o hábito de se purificar durante as festas da Páscoa. Faziam o ritual. Mas Jesus veio para nos purificar. Ele mesmo se entregou por nós para fazer essa purificação. Lá no livro de Tito, capítulo 2, o versículo de número 14, o texto diz assim, o qual a si mesmo se deu por nós, a fim de remir-nos de toda iniquidade e purificar para si mesmo
um povo exclusivamente seu, zeloso de boas obras. Então, em primeiro lugar, as Escrituras, ela vem nos mostrar que Jesus veio cumprir o plano divino da salvação em nossas vidas. Em primeiro lugar, Jesus, ele entregou-se a si mesmo. Ele entregou-se a si mesmo. Né? Quando ali na cruz, aqueles começam a zombar dele, tu não és o judeu, tu não és o filho de Deus, tu não és, desce daí, tu não pode descer daí. Até ali Satanás estava lutando para impedir o sacrifício que seria feito em nosso favor. Se Jesus descesse da cruz, nós não teríamos salvação. Se o sangue de Jesus não fosse derramado na cruz do Calvário, não haveria purificação. Então, Jesus, ele entregou-se por si só. Jesus não foi forçado. Não foi porque não foi Pilatos que levou Jesus, condenou Jesus, nada disso. Foi o povo que condenou Jesus, escolhendo ali Barrabás para ser liberto e crucificar Jesus. Jesus, ele entregou-se por si mesmo, por amor de nós. Este amor tão grande, fez ele ser conduzido ali para aquele sacrifício por nós. Então, nós precisamos ter essa consciência, entender isso. A morte de Jesus nos trouxe vida. A sua morte cravou na cruz todas as nossas dívidas. Nós tínhamos uma dívida, pecado. Não haveria como pagar, né? Então ali na cruz, Jesus cravou as nossas dívidas, as nossas imundícias, o pecado, tudo aquilo que os judeus tentavam se purificar, tudo aquilo que eles faziam, todo aquele ritual para a purificação, aquela imundícia, Jesus, ele cravou na cruz. Nos purificou com seu sangue derramado. Então hoje, qualquer ritual que se faz aí para purificação, lavagem, tudo isso é em vão. Tudo isso não tem sentido. Porque aquele que crê que Jesus é o Salvador, ele já fez isso por nós. Lá na cruz do Calvário, ele nos purificou. Então qualquer ritual que é feito hoje é inválido, não é verdadeiro, não serve para nada. Não tem nenhuma utilidade, porque ele já fez de uma vez por todas na cruz do Calvário. Os judeus, durante a festa da Páscoa, não tocavam nos mortos. Procuravam se purificar, porque eles estavam indo para o templo e ninguém podia entrar no templo se houvesse tocado em algum morto. Teria que estar purificado. Jesus estava morto na cruz. E José de Arimateia, né, e Nicodemos, eles vão tirar Jesus da cruz. Porque lá no livro de João, no capítulo de número 19, o versículo 38 e 39 diz assim, ó. Depois disso, José de Arimateia, o que era discípulo de Jesus, mas oculto por medo dos judeus, rogou a Pilatos que lhes permitisse tirar o corpo de Jesus. E Pilatos lhe permitiu. Então foi e tirou o corpo de Jesus. E foi também Nicodemos, aquele que anteriormente se dirigia de noite a Jesus, levando quase 100 libras de um composto de mirra e óleo. Tomaram, pois, o corpo de Jesus e o envolveram em lençóis com as especiarias, como os judeus costumavam fazer na preparação para o sepulcro. Então veja, aqueles judeus que outrora tinham o ritual de se purificarem para entrar no templo, eles não poderiam tocar em defunto, tocar em morto, né? Agora Jesus está numa cruz, na sexta-feira. A Páscoa ainda era no domingo. Ainda havia 2 dias de festa. Mas agora, tanto Nicodemos quanto José de Arimateia, eles vão e tiram o corpo de Jesus. Eles tocam no corpo morto. Por quê? Porque a sua consciência havia sido transformada. A consciência deles havia mudado. Eles não precisavam mais de rituais de purificação. Porque aquele morto que estava ali na cruz já havia lhes purificado de todo o pecado, de toda a iniquidade. Então José de Arimateia lhes diz assim, ó, que eles foram lá e tiraram o corpo de Jesus. Tanto José de Arimateia como Nicodemos tocaram no morto. Jesus estava morto, mas o seu sangue já havia sido derramado para purificar todos que nele creem.
Então eles tiveram essa consciência, a consciência deles havia mudado. Muitos hoje necessitam de ter uma mudança de consciência. Não basta comemorar Sexta-feira Santa. Não adianta nada você desejar Feliz Páscoa para alguém. A Páscoa não é nem coelhinho, nem ovo de chocolate. A Páscoa foi uma festa dos judeus. A Páscoa foi um sacrifício que os judeus comemoravam. Os judeus comemoravam a Páscoa com o cordeiro, com o animal morto. A nossa Páscoa é Cristo. Oh, glória, é aleluia. Cristo, nosso Salvador. Enquanto não tiver essa consciência, essa mentalidade, não há verdadeira salvação. O sacrifício de Jesus foi inútil, porque tanto Nicodemos como José de Arimateia compreenderam. Agora nós podemos tocar em morto, não necessitamos mais de purificação de ritual. Ele nos purificou. Então nós hoje precisamos de ter essa consciência e transmitir às pessoas essa consciência que na cruz do Calvário a morte dele nos deu vida. Amém. Nos deu vida. Bom, então essa consciência deles havia mudado, né? Mudado das más obras, obras mortas. Mas Jesus, por sua obra realizada na cruz, nos deu vida. Aquele ritual que eles faziam, aquelas obras que eles faziam, aquelas purificações, eram frutos de obras mortas. Não lhes trazia vida. Não lhes purificava o interior. Não lhes livrava da morte. Porque o pecado continuava. Então nós precisamos ter essa consciência. Com sua morte na cruz, Cristo nos resgatou para Deus. Ele é o mediador da nova aliança. No versículo de número 15, diz assim, ó, de Hebreus capítulo 9. E por isso é mediador de um novo testamento, para que, intervindo a morte, ou seja, pela morte dele na cruz, para a remissão das transgressões que havia debaixo do primeiro testamento, o chamado recebe a promessa da herança eterna. Então, lá na cruz do Calvário, essa intervenção, Jesus morreu por nós. Morreu no nosso lugar. O seu sangue nos purificou de todo pecado, nos lavou do pecado. Agora nós temos uma nova aliança com Ele. Quem tem uma aliança, permanece fiel à aliança. Ele já foi purificado das obras más. Ele não volta mais para as obras más. Ele agora tem um compromisso, uma nova aliança, né? Estamos mortos, mas Ele nos deu vida. Nós estávamos mortos em nossos pecados. Antes da cruz, estávamos todos condenados. Antes da cruz, ninguém, pela lei, pelas obras, teria a vida eterna. Estávamos mortos, condenados. Não havia nenhuma oportunidade. Mas Ele nos deu vida. Ele nos trouxe vida. Lá em Efésios capítulo 2, versículo número 1, o apóstolo Paulo ele diz assim, ó, Ele vos deu vida, estando vós mortos nos vossos delitos e pecados. Então, Ele nos deu vida quando nós estávamos mortos. Então, agora nós temos vida, porque a morte dele, morte de Jesus, nos trouxe vida. Lá em 1 João, capítulo 1, versículo número 7, diz assim, ó, mas andávamos sem luz, mas se andamos na luz como ele na luz está, temos comunhão uns com os outros. E o sangue de Jesus, Cristo, seu Filho, nos purifica de todo pecado. Então, o sangue de Jesus nos purifica de todo pecado. No momento que eu recebo a Cristo como Salvador da minha vida, eu entrego a minha vida a Ele, eu creio que a morte dele me trouxe vida, então agora eu tenho essa nova vida em Cristo. Porque o sangue de Jesus nos liberta de todo pecado. Então você que já entregou sua vida à cruz, não precisa ficar fazendo essa campanha de libertação, quebra de maldição. Não tem nada disso. Ele já levou toda a maldição na cruz. Amém. Nós não temos uma maldição em cima das nossas vidas. Acabou. Acabou. O sacrifício foi feito de uma vez por todas. O sacrifício de Jesus nos purifica de todo pecado. Acabou. Temos que ter isso no nosso coração, essa crença em nosso coração, né? A sua morte foi por amor, foi planejada por Deus. Lá em Apocalipse capítulo 13, versículo de número 8, o texto diz assim, ó. E adorá-la-ão todos os que habitam sobre a terra,
aqueles cujos nomes não foram escritos no livro da vida do Cordeiro, que foi morto desde a fundação do mundo. Então muitas pessoas hoje, na sexta-feira aí, paixão, né? Você vê as pessoas chorando, se lamentando, oh meu Deus, né? Aquelas falsas lágrimas de crocodilo chorando, né? Jesus, ele foi o Cordeiro de Deus preparado antes da fundação do mundo. Antes da fundação do mundo. Jesus, ele não foi para a cruz porque ele foi obrigado. Ele se entregou por amor para cumprir o plano de Deus para nos salvar antes da fundação do mundo que Deus já havia estabelecido. Ele é o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Ele é o Cordeiro preparado antes da fundação do mundo, antes de nos criar. O Senhor já havia preparado esse Cordeiro e ele veio e se entregou por amor de mim e de você. A morte dele nos trouxe vida. Lá em 1 Pedro capítulo 1, versículo 18 ao 20 diz assim, ó: sabendo que não foi com coisas perecíveis, como prata, ouro, que fostes resgatados da vossa vã maneira de viver, o qual por tradições recebeste dos vossos pais, mas com o precioso sangue de Cristo, como de um cordeiro sem defeito e sem mancha, o qual na verdade foi conhecido ainda antes da fundação do mundo, mas manifesto nesses últimos tempos por amor de vós. Esse Jesus que os judeus não reconheceram. Esse Jesus que eles entregaram para os romanos. Esse Jesus que ele passa de ser apenas da história judaica e agora ele passa a pertencer à história do mundo universal. Esse Jesus é o Cordeiro que foi preparado antes da fundação do mundo por amor a mim e a você. E esse Cordeiro que foi preparado antes da fundação do mundo, se manifestou, se fez manifesto em Cristo Jesus, o nosso Salvador. Ele é o nosso mediador, só Ele salva, só Ele cura, só Ele liberta, só Ele transforma, só Ele nos dá vida e vida eterna. Então, na cruz do Calvário, a morte de Jesus, ela nos trouxe vida. O sangue derramado na cruz nos purifica de todo pecado. Temos que ter essa consciência. Agora, não basta, nesses 3 dias de Sexta-feira Santa, fazer jejum, fazer castidade, uma falsa santidade, uma falsa ortodoxia. Nada disso convence a Deus. É necessário termos essa consciência transformada, assim como teve Nicodemos e assim como teve José de Arimateia. Eram judeus. No domingo eles iam para o templo, mas na Sexta-feira Santa, ali quando eles viram o corpo de Jesus morto, eles compreenderam que aquele que estava na cruz era o Salvador. E eles tocaram, tiraram o corpo de Jesus e não foram contaminados, porque o sangue de Jesus nos liberta. Então quero orar por você, para que você tenha essa consciência. Para que você que já recebeu a Cristo como Salvador da sua vida, entenda de uma vez por toda. Você não precisa mais participar de rituais, de limpeza, de purificação, de lavagem, nada disso. Porque o sangue de Cristo foi suficiente. Ele morreu uma vez só, na cruz. Ali na cruz, Jesus, ele foi Deus e homem. Na cruz morreu o homem Jesus. O homem Jesus. Mas no terceiro dia ressuscitou o nosso Salvador, porque Deus não pode morrer. Jesus veio, se fez carne para derramar o sangue por nós. Ele continua sendo o mesmo ontem e hoje será para sempre. O Deus vivo, o Todo-Poderoso, nosso Senhor e Salvador. Que a sua consciência venha a ser transformada. Mude a sua consciência. Mude a sua consciência. Não adianta você hoje, no dia de hoje, agir como se fosse santo. Se você não compreende o que ele fez por você na cruz e não vive, não adianta. A sua consciência tem que ser mudada. Assim como foi a de Nicodemos, assim como foi de José de Arimateia, assim como foi todos quantos receberam ele como Salvador e vivem agora debaixo dessa nova aliança, que são salvos em Cristo Jesus.
quero orar por Luiz Fernando, né, pelo ministério, para que possa prosperar o seu ministério. Pela irmã Nair Lemos, estaremos orando pela irmã Nair Lemos, também a nossa irmã Nair, né? A nossa irmã Nair, da Igreja Batista, de Ribeirão Pires, que hoje sua mãe partiu, né? Mas foi uma mulher de Deus, está lá na glória. Mas nós estaremos orando pela família da irmã Nair, da neta dela, a irmã Nayara. Estaremos orando por toda a família para que o Espírito Santo console o coração de cada um. Os nossos sinceros sentimentos nossos, pilares de edificação. Creio que todos que estão ouvindo também têm esse mesmo sentimento, que Deus possa confortar essa família. Que Deus possa confortar os nossos irmãos em Cristo. Os nossos sinceros sentimentos. Que nós amamos vocês, né? E a dor de vocês nós sentimos. Mas a nossa alegria é saber que o sangue de Cristo nos lavou de todos os nossos pecados. E aquele que está limpo pelo sangue de Cristo, no momento que parte, está na glória, está com o Senhor. Esse é o conforto e o consolo do nosso coração. Essa é a alegria do nosso coração. Mesmo no momento triste, temos essa alegria, essa confiança, essa certeza. Então quero orar por todos vocês. E quero orar também por você que ainda não tem essa convicção no seu coração. Você que talvez está ouvindo essa mensagem e recebeu alguma promessa, uma coisa para você fazer uma campanha, fazer um voto, fazer campanha de libertação, campanha não sei do que. Você já foi lavado pelo sangue de Cristo. Sua dívida foi paga. Seus votos não vão pagar dívida, as suas campanhas não vão te purificar, nada disso. Ele já fez isso por você. Só ele podia fazer e fez. Então tenha essa consciência. Oh Deus, eu te peço neste momento, Sim, Senhor, por essas vidas que estão ouvindo, as que ainda hão de ouvir esta mensagem, que tenham essa certeza que a morte de Cristo nos trouxe vida. Ali na cruz do Calvário, o sangue de Jesus foi derramado para nos purificar de todas as obras más. Nos lavou de todo pecado. E por meio de Jesus Cristo, esse nosso mediador, temos acesso direto ao Pai. O véu foi rasgado. Já não existe mais obstáculo para aqueles que estão em Cristo, porque nova criatura é. Oro também, meu Deus, pela vida da nossa irmã Nair, pela nossa irmã Nayara, por toda a família, que sejam nesse momento consolados, confortados pelo poder do Teu Santo Espírito no coração de cada uma delas. Acalenta esse coração, meu Deus, tira a dor do luto, fica, as lembranças vão ficar, mas que elas possam alegrar no Senhor, na esperança do Senhor. Que aqueles que partem com o Senhor não tenham mais sofrimento, não haverá mais lágrima e nem haverá mais dor, que em breve nos encontraremos. Que essa esperança, que essa palavra de esperança fique plantada, semeada no coração de toda a família da irmã Nayara, da irmã Nair. Também te peço por todos que ouvem, cada família que ouve através desse instrumento que o Senhor colocou nas nossas mãos, pilares da edificação, através das pessoas que compartilham essa mensagem, dos grupos. Meu Deus, que todas as famílias sejam poderosamente abençoadas e nesses dias que antecede aí a Páscoa, possam refletir que a nossa Páscoa é Cristo. É Cristo. Que elas possam concentrar-se nisso, não ser enganadas por essas coisas do mundo, por essas festas do mundo, por esse paganismo. Que não se iluda, não se engane, e concentre o seu coração na cruz, na obra da cruz, na ressurreição que nos garante a entrada no céu. É nisso que eu peço que essas pessoas venham vivenciar nesses dias, não apenas nesses dias, mas em todos os dias da sua vida, mantenham a fé até aquele grande dia, em nome de Jesus. Deus te abençoe.